Estrela do céu, estrela do mar, estrela da minha bandeira, estrela, oh, estrela do céu, estrela do mar, estrela da minha bandeira, estrela. Boa noite, dona da casa, senhora dos navegantes. Boa sorte, ó minha rainha, boa sorte, estrela minha. Boa noite, dona da casa, senhora dos navegantes. Boa sorte, ó minha rainha, boa sorte, estrela minha. Estrela da minha alegria, estrela do norte é divina. Estrela, 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 estrela da minha alegria, estrela do norte é divina. Estrela, estrela, estrela. Estrela do céu, estrela do mar, estrela da minha bandeira, estrela. É isso, conexão, a voz da Amazônia, a voz da Amazônia. Arraial do Pavulagem aqui com a gente. Nossa, que honra, que satisfação. Eu vou dar só uma informação aqui rápida. Eu lhe conheço, eu estou aqui no Pará, na Amazônia, há 35 anos. E quando eu vim para a Rádio Cultura. E há 35 anos eu te conheci. A gente já estava bem mais novinho, né? Eu e você também. Sim. E o Júnior, etc. Que satisfação. Que vocês não fazem nem força para agradar os ouvidos dessa Amazônia, desse Brasil. E eu estou aqui com vocês hoje, trazendo o Arraial do Pavulagem, trazendo também essa força aqui do meu lado, Ademir do Cavaco, a história do samba, que a gente vai já falar com ele. E, por enquanto, eu, Cristina Raine, queria lembrar que estou aqui com a Yolanda Lopes, minha parceira de cena. Tudo bem, Yolanda? Tranquilo, graças a Deus, mais um dia aqui no Conexão, a voz da Amazônia, e que bacana poder abrir o programa com vocês, queridos. Eu não conheço vocês há tanto tempo como a Cris, não né? Vem com quando essa, ela chegou. Não vem com esse teu papo, não. De que é. Mas eu conheço há mais ou menos uns 30. Gente, Ademir, prazer em ter você aqui também, Prazer viu? meu. Eu amo samba de raiz. Eu também. Então vamos falar a mesma língua. Vamos falar a mesma língua. Queria começar com você, Ronaldo. Fala muito rapidamente do Arraial do Pavulagem. Como é que surgiu o nome Pavulagem? Pavulagem é a pessoa que gosta de se mostrar, de Snob, né? Da beleza. Como é que foi essa assertiva Arraial do Pavulagem, plena quadra junina? Conta pra gente um pouquinho dessa história. Essa pergunta sobre o significado da palavra, ela vem de pavão, né? E eu não conheço nenhum brincante de boi que tenha o sentimento que nós temos pelo pavulagem. A gente não acha nem um boi feio, mas o nosso é mais bonito. Só um pouquinho de pavulagem para a gente começar. Mas, na verdade, eu acho que a gente vem aprendendo, né, o quanto que a cultura popular, a gente, em todas as áreas do comportamento humano, da fala humana, se a gente vacilar, a gente fortalece o preconceito, né? Porque, na verdade, eu acho que dentro da cultura popular, pelo menos nesses tempos de hoje, eu acho que a gente tem que ir superando, sabe, esses limites que a gente tem. E, tipo assim, esse nome foi dado pela pessoa que teve a ideia de colocar essa brincadeira na rua, que é o Rui Baldez, né? Então, ele colocou um nome assim, bem extenso, ele colocou assim, pavulagem, boi pavulagem do teu coração, entendeu? Mas o começo dessa história, porque o pavulagem, são 36 anos, né? Então, na verdade, o tempo passa e a gente acaba descobrindo rapidamente que nós fomos para a rua para divulgar o Boi Bumbá, mas principalmente para divulgar o nosso trabalho, né? A gente foi para a rua, porque até hoje ainda tem assim, eu acho que precisava democratizar mais todos os espaços, né? Eu também acho. O Teatro da Paz não pode ser um templo da cultura erudita, e não é
Não é um templo Não da é cultura. mais, Mas né? é o que se Não vê, é mas mais. é o que se vê Mas olha ainda, só, eu infelizmente. acho que o Arraial tem essa coisa. Vou falar um pouquinho, né, dessa história, que eu acho que isso é uma coisa que depende de como é que a gente constrói essa relação das pessoas que estão na base da cultura popular com o gestor público, por exemplo, né? Gestores públicos em relação à cultura. Eu fiquei achando muito bacana que esse momento histórico do Brasil, essa fogueira altíssima que nós pulamos aí, eu põe não a gostaria fogueira de alta. me furtar disso aí, porque nós que trabalhamos na rua, nós sentimos de uma maneira muito apavorante a situação que nós acabamos de passar. É verdade. Então, eu acho que A cultura foi um dos segmentos realmente que mais foram percebeu afetados, né? o que aconteceu. eu acho que essa coisa que, graças a Deus, espero que passe para sempre, de alguma maneira tiveram mais coragem de bater de frente com a cultura, porque tem gente que não bate de frente e que também não tem muita diferença, tu entende? Então, eu digo assim, essa brincadeira, ela foi começando e a gente foi aprendendo com ela, né? A gente queria inicialmente só divulgar o nosso trabalho, era como se fosse assim um processo de formação de plateia, né? Mas eu acho que a gente já estava abençoado, aquele primeiro grupo que estava ali, né? Alguns ficaram até hoje. Estava meio predestinado, será? Aquela Não sei, coisa eu acho que estava predestinado por nós, a partir do pessoas momento capazes de contar a história, né? que a gente foi para a rua, entendeu? Para descobrir, no primeiro dia que a gente não sabia absolutamente nada de boi-bumbá, entendeu? E isso não foi o motivo para que a gente não prosseguisse, sabe? Muitos lugares no Brasil que fazem referência ao boi. É uma pergunta que eu estou te fazendo. Isso aí, era isso que eu ia falar. Depois dessa descoberta, eu estava trabalhando numa pesquisa. Isso foi fundamental. Uma pesquisa do Antônio Carlos Maranhão, feita na época ainda era Secretaria de Cultura do município, a SEMEC. O presidente... de Educação e Cultura. O prefeito era o Mi Gabriel, o secretário, o Paz Loureiro, tinha o grupo de cultura, que essa cidade dava um bocado para aquela rapaziada daquela época, e eu acabei indo recém-formado, eu tenho graduação, eu sou formado em Ciências Sociais, Sim. Passei um montão da minha vida dizendo que eu era sociólogo, mas eu não me especializei em nada, de nada, nem quero. Eu acho que se especializou em muito. Mas aí, tipo assim, se eu tivesse que voltar a Contador de- estudar, voltar para a academia, eu acho que eu ia me jogar de cabeça dentro da antropologia cultural, porque o Arraial é esse Não mundo tenho todo, dúvida entendeu? disso. Então, assim, resumindo, que eu falo muito, o nome Arraial do Pavulagem acabou rolando depois do Boi Pavulagem do Coração, porque a gente descobriu que não era só o boi-bumbá, e nem só nós, como compositores, que precisava de uma força, sabe? Para a gente poder divulgar essa beleza. E a gente foi pesquisando. Eu já tinha uma visão dos bois de Belém, Mosqueiro, Coraci e Outeiro. Eu aprendi muito. Eu recém-formado, a gente quer mudar o mundo, entendeu? E esse entusiasmo que eu tive, porque eu já estava assim, eu não era tão velho como eu estou agora, né? Isso tem muitos Mas anos. aonde, menino? Mas eu Pare já com saí isso, de velho lá é o mundo. com as baterias carregadas, primeiro para entender o brinquedo, né? E a história dos mestres. E aí eu fui assim, tendo um apego por isso, né? E essa coisa da rua, ela acaba, de alguma maneira, a gente acaba se comprometendo, historicamente falando, né? São várias experiências no Brasil inteiro, experiências de rua, que às vezes não tem prosseguimento, porque a caminhada de qualquer iniciativa depende realmente de todo mundo. Então, os sonhos são pessoais, mas imediatamente é bom que ele seja coletivo, porque, olha só, o sonho individual, quando ele vai se transformando, e aí tem que ter cuidado para não transformar e dar com os burros na água, quando ele vai ficando coletivo, ele oportuniza, no caso do Arraial, muita gente para que realize o seu sonho individualmente em relação àquilo que está lá. Por exemplo, autista andando de perna de pau. Sensacional. Deficiente físico, mesmo na cadeira de roda, pode ter acesso. A transformação que isso faz na vida Eu das acho que pessoas. é assim, né? Eu acho que a gente precisa, o Brasil, se a gente quer realmente escrever um capítulo novo na história, primeiro, eu queria dizer assim, dignidade para os mestres de cultura popular. Por que é que nas universidades públicas e privadas não tem a presença dos mestres de cultura popular? Porque as políticas públicas têm, na minha opinião, e eu agradeço tudo aquilo que vem, mesmo que seja ainda muito tímido, mas eu acho que a gente precisava discutir isso num patamar mais humano, e mais real, e mais necessário, e urgente. As pessoas da cultura popular, a maioria morre de exaustão. Tem uma coisa bem interessante que a minha filha fala, minha filha tem 23 anos, Maria Clara. Ela fala, a gente precisa deixar de ser mais ser para ser mais humano,
não é? Quando chega esse... E aí, quando tu estavas falando a respeito de a gente tratar no coletivo, quando a gente trata no coletivo, a gente tem mais sorrisos, então a gente é mais feliz. Porque a gente é mais feliz, mais juntos. Mas olha, eu conheço um monte de gente que é carreira solo mesmo, que escreve sozinho, publica sozinho, toca sozinho. É uma necessidade de cada um. E é feliz sozinho? Esse não é o nosso Acho caso. Acho que nem tanto feliz sozinho. Você teria uma ideia? Consegue. Eu digo assim, lógico que eu tenho períodos que dá para me dar uma descansada, mas assim, eu queria ter tido férias esses 36 anos, ou melhor, foi melhor não ter tido férias, entendeu? Porque é um trabalho que, assim, não é que seja ruim esses 33 anos, né? Porque tem muito isso que ela coloca, tem muita alegria e tal, mas a necessidade mesmo, né? Você sabe que o terceiro setor, o artista, em qualquer circunstância, qualquer segmento, músico, a gente acaba ocupando um espaço do coletivo, que muitas vezes não é ocupado por políticas públicas. Isso acontece quando as coisas tomam proporção. O que acontece? Você é um artista, como tantos outros. Aí você falou, trabalhei 36 anos. Você fazia e faz o que gosta, por isso está aqui. Foi uma realização pessoal. Mas você teve uma capacidade, junto com um grupo que iniciou e que foi tomando proporções, e que hoje está aí, um patrimônio cultural reconhecido, que sim, precisa continuar na linha de frente do debate, dos bate-papos, dos temas de interesse, mas vocês cresceram e passaram a ser referência na vida de produtores, artistas, de pessoas que gostam da cultura, porque muitas vezes vocês deram oportunidades para que essas pessoas se enxergassem através de vocês, mesmo que num outro segmento cultural, mas através de vocês a possibilidade de falar, não, nós estamos no meio que a gente tem como fazer disso uma amplitude para melhorar a relação das pessoas, a compreensão das pessoas, principalmente sobre como a cultura muda e transforma nossas vidas, em todos os sentidos. E aí, trazer isso um pouquinho para a Amazônia, a gente já vai chegar aqui em você, Ademir, trazer isso aqui um pouco para a Amazônia. Eu gosto sempre de falar, eu não sou da Amazônia, na realidade, eu sou do Pantanal, só fiz nascer, fiquei naquele eixo Rio-São Paulo, e vim para cá com 21 para 22 anos, e estou até hoje, constitui família, etc. Então, a minha vida é aqui. Eu sou mais amazônica do que qualquer outra coisa. E, quando eu comecei a trabalhar, eu logo fui para a Amazônia, para a área de fronteira e etc. Fui para o Amapá, fui para o Acre, fui Tarará, enfim. E aí, a gente, nessas nossas andanças, para quem gosta de uma boa conversa, de uma boa história, para quem tem um pouco de observação da cultura popular, a gente percebe como a Amazônia ela é rica em cultura popular. E aí eu vou pegar o nosso gancho, quando a gente estava se falando no telefone, Cristina, você falou assim, Cristina, eu acho que o movimento da cultura popular precisa ser pensado no nome. Por que popular? Por que o erudito? E aí eu queria falar, a cultura na Amazônia popular, ela é forte com essa denominação, cultura popular? Não, olha, eu gosto de provocar só as pessoas, né? Você me provocou. Porque olha só, o que está lá, o que está assim, o que não aparece, eu acho que esse preconceito que está fora e que está dentro desse processo. Quando eu digo assim, eu sou da cultura popular, aí por isso que eu não gosto da palavra orgulho, porque o cara fala assim que eu tenho, né, sou da cultura popular, tenho orgulho, eu não gosto dessa palavra, não sei por que eu não gosto. Eu tenho popular. Alegria de fazer parte da cultura brasileira praticada na minha cidade. Perfeito. Entendeu? Porque se a gente está no momento de reconhecer que qualquer ser humano, o ser humano, eu acho que no universo é a coisa mais maravilhosa que tem. Então, esse ser humano, ele não cabe dentro nem de um conceito e nem de um preconceito. Entende? Então, é lógico que eu estou só provocando aqui, porque, na verdade, o grande fosso que eu acho que desses últimos anos, não é só esse último presidente,
vem mais de trás isso. Você começa no movimento estudantil, aí tomara que o pessoal não me rale depois. Vai fazer uma chapa do diretório. Eu sou dessa época que tinha um diretório. Os mais malucos eram os caras da cultura, viu? Aí você monta uma chapa ali, e aí depois fica 2 ou 3 segurando uma onda, como já ficou no Arraial. Como já ficou eu, Júnior, e pouquíssimos para dar conta de tudo isso, entendeu? Então eu digo assim, é uma questão da gente olhar para dentro do processo que nos trouxe até aqui. É isso que a gente tem feito. Então, a gente primeiro achou, quando a gente completou 11 anos no Arraial, dessa experiência da praça, abrimos o teatro, que era inativo aos domingos, né? E a gente foi assim, depois na Fundação Corro Velho, eu consegui 8 ou 9 oficinas. Sempre com olhar para o equipamento público, né? Eu descobri o seguinte, ó, que eu, naquela época, eu não queria que a gente desse com os burros na água, de fazer uma coisa espontânea, porque são muitas iniciativas. Mas, quando a gente não planeja o sonho, a gente começa a improvisar. Quando a gente começa a improvisar, a gente vai perdendo as pessoas, porque o pessoal adora chegar no aniversário com a vela... Aliás, depois da vela, só para comer o bolo. Só para cantar parabéns. Então, eu penso assim que eu gosto de pensar no Arraial da melhor maneira que a gente pode, e, para mim, e junto com a nossa galera, o que é que a gente imaginou? Nós vamos migrar para descobrir como é que a gente faz dentro desse processo, que a gente consegue tirar essa visão do entretenimento desse processo e puxar o viés pedagógico, educativo, com questão ambiental. Era um desafio muito grande. Por quê? Porque a gente já via, nos primeiros cortejos, a quantidade de lixo que a gente produzia. E essa cultura, que o pessoal chama de popular, ela produz muito lixo, no carnaval, né? E a gente precisa ver o quanto que a gente caminhou, o quanto que a gente resistiu, e o quanto que a gente agora, graças a Deus, conseguiu assim, alguns projetos de lei de incentivo, e é um conselho que eu dou. Foi-se o tempo que a gente improvisava. Eu acho que agora a gente tem que lutar para que essas brincadeiras realmente possam mostrar todo esse potencial que tem criativo ainda na comunidade, né? Porque qual é o problema? Às vezes uma bordadeira bem legal, ela não sobrevive só fazendo os bordados. Na época de São João, do Carnaval, ela precisa de outras coisas. E, às vezes, essa pessoa pega todo esse talento e não tem onde aplicar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, quadrilha. Você dança um determinado período, às vezes passa um tempão ganhando só troféu, que eu achei outra caretice isso, sabe? Então, são pequenos detalhes que nos amarram num passado, né? E ainda quero dizer mais, já escutei de boca de alguns amigos meus, assim, conversando, adoro conversar. Eu quero dizer, eu não tenho nenhum compromisso com a tradição, eu nem gosto desse papo. Eu disse, eu acho que você, às vezes, pode cometer um pecado. Fiquei pensando um dia e tal, eu digo, o cara pode cometer um pecado, porque se tu confundes tradição com coisa ultrapassada, tu não sei por onde tu vai parar com o teu raciocínio. Vai dar no preconceito, entende? Quem gosta... Você está falando para esquecer a história, né? Eu acho que gostar do passado não é só saber contar uma história, mas eu acho que é ressignificar essa história. Então, o desafio é grande, porque nós mantivemos aquilo que é tradição, bordado, o movimento do Tripa, que depois de todos esses anos o moleque deu a primeira oficina e ele bombou, e o desafio dele foi com os especiais, as crianças especiais. E, Ronaldo, então, tem complexo. Uma coisa bem interessante que tu falou, quando a gente fala dessa diversidade, no caso das bordadeiras, aí que tu usou as bordadeiras. Mas isso funciona para todos os segmentos. Deixa eu te falar um pouquinho da agricultura familiar, que é um pouco a minha praia, né? Eu sou dessa área da produção. Uhum. E aí, o que a gente ensinava para os agricultores? Que antes eles faziam monocultura, tipo, plantavam só mandioca. Aí agora o técnico vai para dentro da área dele e ensina que ele faz a mandioca, do lado ele planta outro produto, aí ele sombreia com uma fruteira, não sei o quê, porque ele tem verba o ano inteiro. Então, essa diversidade, ela é importante para a manutenção e a sobrevivência de quem está convivendo. E isso é muito legal, porque quando tu falas do quanto nós avançamos, dessa diversidade, e aí a preocupação com o meio ambiente, ela é muito importante. E essa história do lixo, a gente de vez em quando se questiona um pouco sobre isso, porque as pessoas dizem, é a cultura, alguém vai andando de carro, joga o lixo na rua. E não é, isso é falta de educação. Né? Em casa dos meus filhos, né, a gente anda com o lixo no bolso, ou dentro da bolsa, até achar uma lixeira. E aí esse lixo, para mim,
vira um outro produto de consumo. Pois é, mas o Brasil é engraçado às vezes, porque eu acredito assim que se esses produtos, que as embalagens são nocivas à natureza, por que é que elas estão na farmácia, no supermercado, cara? Que papo furado é esse? Tem Mas toda, isso entendeu? É um processo são bem, temas que a né? gente tem que trazer, não pode cansar. Eu sou cria da Fundação Curro Velho, não sei se algumas pessoas lá me reconhecem, mas eu digo de coração que eu sou cria do Curro Velho, e foi o Curro Velho, né, Para quem não que sabe, nos o ajudou. Curro Velho É uma fundação que trabalha com arte e ofício no estado inteiro. Então, assim, mas eu fui voto vencido com o governo de esquerda lá. Eu disse, calcula quanto que o Estado e a Prefeitura gasta de descartável por mês. E nós temos, olha como a gente é de costa para as nossas coisas, né? Era uma semana de coisa indígena pela primeira vez, estava indo para lá, os índios vieram e tal, sabe? As comunidades indígenas. E aí a gente fez um estudo lá, montamos uma onda para falar da cuia, né? E tem o cuité, tem várias histórias, né? Mas isso aí eu acho que às vezes é uma boa ideia, no momento errado e no lugar errado ela não funciona. Aí, de novo, agora eu vivo essa situação no Arraial, na questão do lixo, e acho que tem que ter assim uma posição muito firme, muito determinada, porque de verdade a gente precisa eu acho que na fonte mudar isso. E vocês já têm uma responsabilidade social, né, Ronaldo? Porque 36 anos, que começou, sim, de um jeito que muitos anos, por muito tempo, vocês tiveram que juntando as pessoas para estarem juntos, e isso transcendeu, né? Isso tomou corpo. Hoje, o Arraial do Pavulagem, ele dita costumes, ele reúne pessoas, ele junta segmentos. Tem um know-how, não é? E a minha pergunta é, você já encontrou um formato? Porque você disse que quando você começou, você não estava pensando em muita coisa. Você estava pensando em colocar sua arte para fora e de um grupo. Foi tomando corpo, veio a pesquisa, vieram as oportunidades, né? Agregou-se valor, né? E hoje a gente não pode falar em cultura paraense ou em cultura amazônica se a gente não citar três situações, eu digo. O Arraial do Pavulagem, que sim, é no período da quadra junina, está certo e está tudo certo. Mas temos a quadra junina também, com outros formatos, tem os pássaros, tem outros ícones, outras referências dentro do momento junino. Temos a música amazônica e temos o samba dentro desse contexto. E aí nós temos as populações da Amazônia. Nós temos os negros, os índios, os ribeirinhos, etc, etc, etc. E aí eu vou pedir uma pausa aqui para você, para a gente vir para cá. Para a gente mostrar aqui o nosso Ademir do Cavaco, para quem não conhece, a história do samba passa muito por ele. Eu acho difícil ninguém conhecer ele. Passa muito, muito por você. É um prazer, é uma satisfação. Vou até me virar aqui um pouco. Estar aqui com convite, você. É um prazer também participar aqui. Queria te dizer, antes de mais nada, queria te dizer que também já conheço esse povo há muito tempo. Mas assim, eu morei algum tempo no Amapá, 6 para 7 anos, e lá a gente conhece. Lá acaba que as coisas num estado menor ficam mais próximas. Então lá você conhece muito mais as escolas de samba e as pessoas das escolas de samba, porque o espaço é um pouco menor. Então você se relaciona mais. E aí a gente começa a ouvir. O Amapá tem uma história. Que, geograficamente falando, sempre foi o estado mais distante, fronteira ali com a França, com a Guiana Francesa. Então, muitas coisas a gente colocava primeiro para fora, depois para dentro. A música e a composição do Amapá, os próprios compositores falam muito, né? Zé Miguel, Osmar Júnior, Patrícia Bastos, nossa, todos, parceiros, amigos. E aí, conversando com eles, Cris, quantas e quantas músicas nossas, quantos e quantos festivais a gente participou fora, para depois vir para dentro, para depois a gente ganhar o Brasil. E aí eles falavam o seguinte, a distância geográfica sempre aproximou quem mora dentro do Estado. A distância geográfica da Amazônia para o Brasil sempre aproximou quem mora dentro da Amazônia, porque as pessoas não olhavam para a Amazônia, mas nós sabíamos e sabemos a nossa competência
e a riqueza cultural que nós somos. E isso passa pelo samba também. Com certeza. É um pouco isso. O samba é forte aqui na Amazônia, nos estados da Amazônia e no Pará. Olha, o samba é muito forte na Amazônia. Eu conheço o samba de Manaus, Macapá muito, ganhei em muitas escolas. Poucas foram as... Eu acho que são 10 escolas, eu ganhei em 9 lá. E na Mas qual é a tua inauguração escola do coração lá? Fala para mim. Não tem. Coração? A de Tem. Pode falar. Boêmios do Laguinho. Ah, nossa. Para quem não sabe, é a escola da negritude. Sim. Então, um abraço para o rapaziada do Laguinho lá, meu compadre e parceiro Vicente Cruz. Sim. Então, assim, para falar de samba, eu teria que voltar bem, né, bem atrás. São 48 anos que eu estou nessa brincadeira, né? Mas onde eu tive uma escola que foi um aprendizado, digamos assim. Por acaso, um camarada chamado Calu, Expedito, o nome dele, mais conhecido como Calu, foi morar na minha rua. E esse cara tocava tamborim. E depois, com o passar do tempo, eu vi saber que ele era o melhor tamborim que tinha em Belém, era ele. Ele era o cara. E eu, moleque, eu digo, pô, vou sair no Chavante, Ronaldo. Me lembro. Vou sair no Chavante, tamborim. Que alegria eu fui. Aí, como o Ronaldo falando agora, alegria, né? E fui, 1975, saí no tamborim. Quando foi em 76, eu já fui para o repique, influenciado por um cara que veio de Padre Miguel, Jorginho. E eu fiquei fissurado por aquele instrumento. E eu vim ser, mais tarde, eu sempre gostei de ser o cara. Eu nunca quis ficar atrás de ninguém. Eu sempre queria Nunca estar na quis ficar frente. atrás do cara, sempre o cara. Sempre é o cara. Eu queria ser aquele cara mesmo da frente. Eu gostava de sair na linha de frente com os caras. Então, os melhores repiques que estavam ali, eu tinha que estar um dia lá. Gostava de bastidor. Tu começou improvisado como o Ronaldo também? Foi tudo na marra. Tudo na marra. Autodidata? Autodidata. Comecei assim, aprendendo na marra. Parecia muito Muitos essa somos história, autodidatas, né? E, Ronaldo, e engraçado que para pegar pegada no tamborim, no repique, tocava no sal, velho. No sal, que era para dar o calo rápido na mão. O Bosco, Moisés, jogava sal no repique, tinha que bater na borracha do pneu, ficar tipo. Mas era para 40 minutos. mostrar a experiência? Era isso? Não, era para pegar- mostrar Para calosidade, entendi. Para a pancada ser mais forte, aham, ok? entendi. A pancada ser mais forte. E aí, ao passar do tempo, eu fui ser primeiro repique da grande família. Olha aí, na grande família, eu nem gosto de falar, mas eu ganhava um dinheirinho lá para mim poder tocar o repique na grande família. Eu era um assalariado, digamos assim, né? Tocando repique. Mas eu era aquele cara da linha de frente, eu era o cara que dava aquelas partidas na bateria, tudo, aquelas bossas. Era eu que fazia tudo ali. Claro, comandado pelo diretor de bateria. A partir dali, em 77, eu conheço uma figura que eu sou nascido e criado no bairro do Telégrafo, tradicionalmente conhecido como bairro dos artistas. Sim. E eu conheci o Gino do Cavaco. Pronto, aquilo ali foi o tempo de Magalhães Barata e tal. Conheci o Gino do Cavaco. Que horas que eu aprendia? A aula terminava às 11h30, meio-dia eu estava na Vila Isabel, aprendendo violão com ele lá, ele tocando aquele choro. Quando eu me lembro, Alain, que a primeira coisa que eu fiz no violão foi tan, dan, 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 no delicado. Ah, cara, eu fiquei muito alegre. Quando eu fiz isso no violão, no tempo certo, eu vi que aí eu digo, pô, isso aí Eu tenho talento. eu vou aprender a tocar isso aí. Aí eu fui. Com 6 meses, ele me convidou para tocar no Renasci. Aí o Ronaldo entra lá, porque o Ronaldo era frequentador assíduo lá do Renasci. E montamos um grupinho ali para tocar na noite. Que noite era essa? Começava às 11 horas, terminava às 4 da manhã. Olha quantas horas a gente tocava. Tinha um intervalo E estava pequeno. tudo certo. Tava tudo certo, todo Não tem mundo problema alegre, nenhum. brincando, entendeu? E nessa época eu comecei a beber, comecei a pegar gosto pela cerveja. Cervejinha. Cerveja, sempre gostei de cerveja. Cerveja e vinho é comigo Cervejeiro. mesmo. Cervejeiro Tá e certo. tomar vinho é comigo mesmo. Agora não sou muito Só de- você cerveja não da tem. cana, não sou muito. A cana é o cheiro que não é muito Te bacana incomoda pra um mim. pouco, tá certo. E o uísque também não sou dessa área. Eu sou do pobre, eu gosto de cerveja e o vinho. E aí. veio Olha, mas o vinho é Olha, chique, tá? não- O há vinho é controvérsias, chique, viu? tá, meu Porque a bem? cerveja tá- Aí vem toda uma 12 história. Tem conto. toda uma história por trás disso, né? Sim. Aí do Renasci eu fui tocar no Chamego, lá aqui onde Sim, é agora ninguém a Estação conhece das ali, Docas, né? sim.
tocamos aí e tal. Aí o Gino vem e faleceu. Aí foi a parte triste, né, da minha carreira, da minha história. Foi assim, uma desistência. Eu não quis mais tocar. Digo, eu não vou tocar para quê? Não tem mais, eu não tinha mais prazer de tocar. Sabe, o cara que eu tinha alegria para tocar era aquele cara e tal. Mas aí os colegas do colégio lá montaram um grupo. Aí foi Gerson, Paulo Robson, Marquinho, Olavo. E aí, bora montar um grupo aqui para a gente fazer uma onda. Bora. Começamos a brincar. Aí a gente vai e volta para fazer no Renasci uma onda. Aí já foi uma coisa mais séria. Aí já entrou um empresário no meio. É porque ia sentindo a necessidade de ir para frente. Né? Aí foi quando aquela história, você vai agregando Com certeza, valor cultural. Isso. Né? Aí quando surge André Avelino no nosso pequeno. meio, uma amizade fantástica, né? Que diz, olha, eu estou com uns projetos assim, vocês não querem participar? Eu quero trazer o Zeca Pagodinho, eu quero trazer o Marquinhos Satã, eu quero trazer o Miguel Neto. E foi trazendo. Essa turma toda. E era um período que a gente estava chutando de pé esquerdo, assim, sabe? Aquelas músicas da época, aqueles sambas de raiz, que eram maravilhosos, fundo de quintal, aquelas coisas todas. Então, década de 80, 90, brincadeira, 90 principalmente, tocava, né? Assim, todo mundo de boa, sabe? Tocava bacana mesmo. Aí acompanhei Zeca, o Miguel Neto, Marquinhos Satã, brinquei com Elza Soares, entende? O Luiz Américo, Luiz Airão. Fui tocando, comecei a tocar com esses caras todos. E aí, de uma certa forma, ele leva alguma coisa nossa aqui. Sim. Então, ele levou o nosso nome para fora. Lá em Belém, vocês podem ir para lá, porque lá é seguro. Tem compositor bom, rapaziada. Aliás, isso é uma coisa real. A gente vai para o meio do samba no Rio de Janeiro, e aí eu posso falar com uma certa propriedade, inclusive, junto com a minha parceira, Lurdinha Bezerra, aonde a gente vai, nos galpões da vida, né, onde o samba está muito... Lá no Rio também o samba está muito presente, óbvio, né? Realmente se referenda muito do Pará, né? o compositor. Isso aí, depois... O compositor paraense. Eu estou fazendo assim uma eu sei, eu só estou falando, mas bem, é porque a construção vem de lá de trás, Por né? conta do tempo que a gente tem para falar e tal. E depois me surge um convite para desfilar na Unidos do Viradouro, 2003, 2004. Aí lá vai o Ademir para lá, assinei um contrato lá. Não me levastes. Aí fui sozinho para ver como era, né? Cara, eu tenho esposa, eu tenho filhos e tal. Era para ver como era. Mas fui sozinho. E morei na casa do Dominguinho do Estácio. Não bebi. Que também era um pouco paraense, não né? Bebia porque era ele ele que não era bebia. casada com uma paraense, Não, parece. ela é de lá. Casou aqui. Ele veio casar aqui. Eles casaram aqui. Rapaz, o caboclo que vem pra cá e não casar, manda ele voltar. Mas Foi o que aconteceu comigo. Você ia falar e que me impressionou. Quando eu entrei no apartamento dele, porque eu fui morar na casa dele, então eu entrei no apartamento, me impressionei pela devoção, pela Virgem de Nazaré que o cara tinha. Tudo que ele falava era verdade. Tinha uma santa enorme, assim, em cima de uma redoma de vidro, assim, um negócio bonito, cara. Uma santa que deram na vigia para ele, na mão. O cara fez barroca, tipo barroca. Maravilha, né? Mesmo, um negócio maravilhoso. O estúdio dele chamava-se Nazaré Music. Nazaré Music. Ele tinha uma medalha de ouro. A relação dele com a pesava. religiosidade daqui do Pará era muito grande. A medalha dele pesava. O nome da filha dele é Lívia de Nazaré. Olha só como o cara era. Ele veio casar aqui com a Heloísa, o nome da mulher dele. Então eu fui para lá 2 anos, desfilei. O meu sonho era justamente desfilar na Marquês de Sapucaí. E eu fui o primeiro que tocou o cavaco valendo lá, fui eu. Que legal. Que legal. Se já foi outra pessoa 2003 isso. 2003 e 2004, desfilei 2 anos logo. Eu só queria desfilar uma vez. No primeiro ano desfilei 4. Olha aí. Desfilei nos moleques lá, na nova geração do Estácio. Depois eu desfilei valendo, né? Depois eu desfilei na volta com os moleques de novo. Depois eu desfilei no desfile das campeãs. Então, Rapaz, quem gosta de 4 samba. vezes eu passei lá, cara. Agora, no segundo ano, foi sofrimento. Nós pegamos uma chuva que era falando do Pará, o enredo. Inclusive... A chuva cooperou, porque nós Pará sem disputando chuva... o festival lá. O Dominguinho queria que a gente disputasse o festival. Eu tenho meu parceiro aqui, o Neno. E nós fizemos o samba para lá. Eu disse para ele assim, moleque, a gente não perde para esses caras de lá, porque eu conhecia a parada, a gente Olha a não concorrência perde. aí, olha a concorrência. Não perde, só se roubarem a gente, nós vamos para cima. Ronaldo, não tinha como os caras ganharem da gente falando do Pará, mas nunca no Brasil, não tinha. Se você... E o samba foi o que era foi. considerado samba,
o samba considerado lá era o samba do Dominguinho lá. E ele já estava... Consolidado, né? Consolidado. Aí ele tinha um refrão que era assim, ó. Viradouro vem aí, numa linda procissão, conquistou meu coração, nesse mar de alegria, para a folia é festa, é vibração. Viradouro vem aí, viradouro vem aí, numa linda procissão, conquistou meu coração, nesse mar de alegria, para a folia é festa, é vibração. Esse era o refrão principal dele. Agora, olha o nosso refrão principal, como é? Pintei de vermelho e branco a ilha do Marajó e as tribos de Juruti. Eu canto e danço Lundu, Siria, Carimbó, pororocando a Sapucaí. Pintei de vermelho e branco a ilha do Marajó e as tribos de Juruti. Eu canto e danço Lundu, Siria, Carimbó, pororocando a Sapucaí. Cheguei chegando. O samba bateu lá, juro por Deus, cara. O que eu vou falar para vocês aqui é a mais pura verdade. A esposa dele me ligou, Admir, o Domingos está lá no estúdio chorando de emoção. Vocês foram abençoados pela Virgem de Nazaré. Não é possível o que vocês fizeram. Eu disse, não é possível, sim. Nós somos paraenses, pô, falei para ela. Ninguém é do Rio. O cara não veio. Eu não vim de lá pesquisar aqui. Eu já tenho tudo aqui na minha mão, por que eu vou perder? Não tem, nós fizemos para ganhar. Nós fomos, olha, Ronaldo, 84 sambas. Foram passando, foi passando. Ficaram 4. O cara resolveu colocar esse aqui, ó. No mês de outubro, em Belém do Pará, são dias de alegria e muita fé. Começa com extensa romaria matinal, o Círio de Nazaré. Lembra disso? Lembro. 1977, pô. 75, sério, 75. Da Unido de São Carlos, na época que hoje é Estácio de Sá. E aí eu disse, pô, o cara tirou o samba, tirou o samba, simplesmente, sabe? E aí, fazer o quê? O presidente era o Monassa, tirou o samba. Quando eu cheguei lá para desfilar, eu disse para ele assim, disse, bora no barracão? Bora. No barracão, eu cheguei lá e disse, e que tal? Ele disse, pô, vamos pegar uma porrada. Falei assim mesmo para ele, nós vamos apanhar uma cacetada, esse samba não vai aguentar. O que está aí não é o que o samba está dizendo. Era aquele nosso. Mas não é. Tivemos uma segunda oportunidade do Pará ser campeão. O primeiro lugar. 2013, Imperatriz Leopoldinense. Era Pará, o Muiraquitã do Brasil, enredo. Fizemos eu, Bosco Guimarães, Neno e Moacir, 4. Fizemos samba. Ganhamos aqui no Rancho. Teve a eliminatória aqui, veio comitiva de carnaval, veio todo mundo para cá, inclusive o Dominguinho do Estácio, que era o cantor oficial. Quando nós chegamos lá para cantar, os caras abriram um corredor, nós passamos, a equipe do Pará chegou, eles abriram um corredor e todo mundo fazia assim para a gente. Juro por Deus, cara, foi a gente cantar o samba. Como é que a gente fala quando é novo? Ficaram de mal com a gente. Na mesma hora. Ficaram de mal. E aí, prometeram nos matar, inclusive. Quem não sabe, vai saber agora. Se nós ganhássemos, nós seríamos mortos. Eita! Porque nós viemos da casa do cacete. Ainda bem que tu não me convidou. Dessa vez foi bom tu ficar. E aí deles que fizessem isso? Nós ficamos em segundo lugar. Tu sabes onde eu estava quando deu o resultado? Dentro da loja da Imperatriz, com medo. Atrás das camisas, porque esse cara... Eu estava com medo do cara anunciar a gente campeão. Mas não tinha como a gente perder. O Edmar Santos, ele gritava na quadra, esse samba é lindo, este samba... O samba era lindo, cara, era lindo. E nós fizemos uma festa bonita para receber o samba, porque tem que ter bala na agulha para ganhar lá. Os caras gastam ali, Ronaldo, não estou brincando não, coisa de 15, 17 mil por apresentação. A gente não tinha essa grana. Nós tínhamos o dinheiro que ele deu, o presidente aqui, nos pagamos passagem de avião e tudo, pagou hotel, pagou alimentação, e deu, acho que foi mais uns 10 mil, sei lá, que ele deu para a gente lá, para a gente arrumar uma torcida, que a gente arrumou um monte de paraense. Entraram com a corda de Nossa Senhora, com Berlinda, com a Nossa Senhora, o cacete, fizemos uma festa boa. Foi bacana, sabe? Mas o certo era, aí eu falei para o Dominguinho, o Dominguinho falou, Ademir, vocês não perderam, quem perdeu foi a Imperatriz, e eu vou ter que cantar essa porcaria desse samba. Eu digo, fazer o quê? Quiseram?
Ele pegou esse samba, não vai pegar nem 8, mas pegou 3-8. Porra, 8, né, Alain? Uma avenida já era, não tem nem como recuperar. E aí eu te pergunto, o samba e a cultura popular, hoje é isso, o Brasil percebe o samba, percebe a quadra junina como cultura, como espaços democráticos, a gente conseguiu atingir os nossos objetivos, a gente, amazônida, é enxergado dentro desse contexto brasileiro, desse contexto nacional, como referência da cultura Sim. democrática? Sim. Eu acho que o espaço hoje, eu posso dizer assim, que ele contempla, o espaço hoje contempla as mudanças, elas vêm surgindo, né? Elas vêm surgindo. E eu penso assim, que por eu ter vivenciado já uma boa parte do... Eu conheci o cara lá o cara mais rico lá de Manaus, Cocó, que me levou na casa dele, inclusive. Conhece o Cocó? Lembra do Cocó? Tocava violão? Não me lembro. Não lembra, não? Ele cantava no local. Chegou a conhecê-lo? Não, também. Não, também. Então, o Cocó mora hoje lá, em Manaus. E eu fui a trabalho pelo Sesc lá. Cheguei na hora lá no Sesc, onde estava sendo contada a história, Ronaldo, do samba enredo. O cara contar a história do samba enredo. Pô, eu sou pesquisador de samba enredo não sei de quantos anos. Eu tenho samba enredo. Bota a história nisso aí. Aí eu peguei meu cavaco, fui me encostando lá nos caras de gay. Só que os caras, bom pra caramba, os caras tocando. Eu não tinha visto, eu não sabia que o samba lá em Manaus era assim. Eu sabia que aqui era bacana, que lá em Macapá era bacana, mas Manaus, no Maranhão, conheci lá também. E o GG me apresentou e o Cocó me apanhou lá. Brinquei lá com os caras e tal, naquela história toda. Cantei samba da Em Cima da Hora, sambas belíssimos. Silas de Oliveira, cantei um bocado de samba dele. E de lá eu fui para casa do cara dizendo Cocó. Mas eu acho que era verdade. Um dos caras mais ricos, se não o mais rico de lá. Era Murilo Raiol, o nome do cara. Esse cara era tão rico que no ano que eu estava lá, no Réveillon, que foi o Réveillon para entrar o ano seguinte, ele fretou um avião da Gol e levou os 150 melhores amigos dele para ir para o Copacabana Palace e ainda contratou a bateria da Grande Rio para fazer o Réveillon para os amigos dele. Tudo pago. O cara pagou tudo. O cara pode, né? Será que ele podia? Então, assim, eu digo que o espaço, na cultura, como a gente fala, na cultura popular, o samba se insere tranquilamente. Tranquilamente. Totalmente, não tem como. Totalmente, não tem como fugir. O samba que eu falo é o samba de raiz, sim, tá? Sim, é o que a gente está falando. Antes de a gente voltar aqui para o Ronaldo, eu queria que você me falasse muito rapidamente como é que você avalia hoje a força das escolas de samba, dos sambas enredos e da Amazônia, dentro dos estados da Amazônia. Somos fortes? Nosso carnaval é forte? Hoje não. Essa ingerência dos novos sambas? No meu pensar, não. Eu acho assim, eu não sei se deveria falar dessa forma, deveria, mas assim... sim. O pessoal espera muito pelo poder público. O pessoal da escola. Todo mundo espera muito pelo poder público. Espera, e o poder público... se desligar um pouco disso, todo sim, mundo, né? Sim, trabalhar mais forte. Olha, os meninos aqui trabalham diariamente e muito para chegar. E a gente já é amigo de há muito tempo. Tranquilamente sem o poder público. Não, eles não precisam. Agora, não precisa. Claro que tem que ter uma É coisa. óbvio, Sim, é óbvio. Ele está fazendo a festa pro As cara, coisas elas não são separadas. O cara é parte da cultura. Mas que eles têm já um perfil completamente independente. E quem conta a regra e quem canta a regra são eles. É isso. Eu tenho muita saudade do samba, das escolas de samba, da Praça da República, juro por Deus, da Praça da República. Tenho saudades da Doca. Quando foi para Pedreira, logo no início, era bacana. Mas hoje você faz uma música, por exemplo, você quer ver coisa absurda? Você faz o samba enredo e a escola te obriga a assinar doando o samba, que é para te não receber o direito autoral, que a prefeitura tem que pagar. Isso é um problema sério que você está falando, entende? Viu? Isso daí é um problema sério que Nós merece, ganhamos inclusive, que merece uma observação debate. Nós ganhamos uma porque causa isso é direito autoral, né? Não tem... Eles não têm mais jeito, vão ter que pagar. Não é pode ser, Edmilson, quem vier vai ter que pagar. Já está no precatório. É como se você pegar uma foto de um fotógrafo e falar que dá sua. licença, é sua, e você... Olha, tem amigos nossos, artistas, fotógrafos, porque a imagem, quem faz a imagem, ele é um artista também.
E ele não pensa duas vezes, não. Ele tem para mais de 200, não vou citar aqui o nome da minha fonte, mas para mais de 200 processos judiciais em cima de pessoas que usaram a foto dele. Ele está certo. E ele está certo. É trabalho dele. Não só dele. sei por causa disso, É o olhar mas dele. é o dele. As pessoas não querem ter não querem valorizar o profissional. Muitas vezes é o que acontece com a música, né? Teve gente dizendo até que os motéis, né, estavam deixando de colocar música agora, porque não querem pagar direito autoral, e assim a gente vai. Queria voltar aqui. Só muda, quando a gente fala de direito autoral, eu acho que é necessário ter algum órgão que possa fazer essa arrecadação. E como eu fui uma figura que fiquei muito para trás nessa história de internet, que eu não sei passar e-mail, e não me sinto mal com isso. Falando, nem precisa então, para mim, fica difícil. Eu estou agora numa luta árdua, porque eu até acho que a questão do direito aqui nem está cabendo muito direito, é importante essa discussão, é porque, na verdade, a gente acaba... É muito geral essa falta de consciência, entendeu? Eu acho que a questão do direito autoral não vingar, mesmo na internet, você tem que tocar 1 trilhão de vezes para tu ganhar 10 centavos, é uma coisa assim absurda, sabe? Mas eu tenho muita fé, nós somos filiados da UBC, né? Tem uma figura lá fantástica, eu quero acreditar que a gente possa caminhar nesse sentido, né? E também não é só o direito autoral, mas o direito intelectual. Vocês não conseguem... Tudo, é o direito intelectual e a valorização do profissional, que passa por aí, obviamente, mas acho que passa por uma regulamentação forte. E aí passa por um entendimento também dos nossos políticos. E aí a gente já cansou de falar isso daí, mas a gente precisa encontrar um caminho para validar e não deixar para trás. Quer queira, quer não. Verdade. As cenas estão mudando do tempo, né? Antes a gente tinha que vender quantos vinis, né, para ser conhecido, para que uma música fosse conhecida. Tocar não sei quantas vezes uma faixa na rádio. Cansei de abrir espaço na rádio, meu Deus Isso do céu. se a rádio te mandar o relatório lá para o ECAD, senão a gente não recebe também. Não é assim, né? As rádios, todas elas são concessões públicas, né? Entendeu? Se tu tirar a música da vida das pessoas, fica um tédio muito grande. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando vocês tocam nesse assunto, que é um gargalo, né? Não tem como vocês encabeçarem isso? Para essa valorização do direito autoral, eles encabeçam, eu acho que quantas vezes... Como é que está esse processo? O que vocês estão fazendo? Eu ainda acho que a gente devia partir para outro, porque isso é uma causa, polêmica, entre aspas, que vai precisar de todos nós, Eu acho que quem já conseguiu se sensibilizar, eu acho que encontra. Eu sinceramente, acho que quem devia dar um bom exemplo para começar essa jornada mesmo era, por exemplo, a Rádio Cultura, né? E depois fica claro para as pessoas que são concessões públicas. E tem umas figuras que são donas de várias rádios, e ela é deputada, ela é vereador, cacete. Eu, na verdade, quando a gente... Só um minutinho. Quando a gente foi para a rua, nós desistimos das rádios. Nós fomos ensinar nossas músicas na rua para as pessoas. E isso aí é que eu acho que é um caminho, mas aí é um desafio também para quem quiser fazer isso. Né? Nós conseguimos, e hoje, na verdade... todas o processo de dificuldade para tocar e, por exemplo, para nós do Arraial, quando a gente vai fazer o show, a galera cantar, já tá valendo. Só que eu acho assim, né? Tem emissora que faz um festival e nem as músicas que ganham rolam na programação da rádio. E às vezes tem 2, 3 rádios com aquele grupo. Hoje então, eu acho assim, né? Hoje em dia, porque antigamente a gente, pelo menos os festivais eram mais valorizados dentro das rádios antigamente. E eram mesmo, do que são hoje em dia. Pois é, mas olha, sabe o que eu acho? Eu adoro a tradição, mas eu acho que, por exemplo, o festival mais antigo do estado, que me parece que é Ourém, a comunidade não participa, entendeu? Então, os festivais, eu acho que eles ficaram, parece concurso de quadrilha, que no final tu dá um troféu para o cara e alega para casa dele. Festival de Carimbó, são 30, 40 grupos. Que papo é esse que tem o melhor? Quem é que vai dizer que é o melhor? O que fazer para isso? Como é que eu acho que é pensar o festival de uma maneira mais consciente, pensando que são segmentos de pessoas dedicadas, que têm família, têm filhos, tem que botar comida na panela, e que os caras, às vezes, vendem até um instrumento para poder chegar no lugar e ele volta pior do que ele foi.
Quando eu te falo que eu sou músico há muitos anos, quando a gente não ganha em festival, a gente tem que entrar devagar em casa para o cachorro não latir. E tu vai chegar ali, o negócio vai pegar. Estou brincando para a gente rir, assim, porque a pai d'égua a gente pensar nisso. Muita gente passou por sufoco, né? Aí você chega também, aí eu fico achando que é o seguinte, para a gente tentar voltar lá, aquele baixo, é bacana, o papo do boi com samba. Eu e o meu amigo Alan Carvalho, queria até passar a petequinha para ele, nós fizemos uma pesquisa sobre um brinquedo maravilhoso, da Pedreirinha do Guamá, que o Nazareno Silva começou. Esse trabalho tem o mesmo tempo do Arraial, então a gente aprendeu com eles e aprenderam com a gente. Quando o Nazareno morreu, e morreu o Evaldo, que era o cara que fazia o boi e tal, a esposa foi lá, aliás, quando morreu o Nazareno, eu estava ainda, um assessor lá da Fundação Corvo Velho, e ele foi lá para mim ensaiar os moleques. Eu digo, ensaiar não dá, eu posso escolher as músicas. Quando ele saiu de lá, eu liguei para o Walter e falei assim, porra, reescreve a comédia da Catirina do teu jeito. Eu disse, não, ainda não é hora de eu fazer isso, eu não vou mexer numa onda, entendeu? Dessa. Mas eu gostaria de fazer uma coisa que não foi o que eles me pediram, mas o que o meu coração pediu agora para fazer. Então, convidei aqui o meu amigo, que é um guerreiro comigo, e a gente foi descobrir um monte de coisa junto, do boi e do samba. O sotaque, a gente queria fazer uma memória do sotaque guamaense da onda, né? Fabico, o Nazareno, eles tinham um jeito de cantar toada. O Guamá tem uma forma de cantar o samba, que é uma toada sambada. Então, eu não entendo de partitura, mas eu faço essa levada, o Guamá. Né? Inclusive, o mundo deu uma volta. Cultura, escuta, né? o Ademir sabe disso, né? Mas, inclusive, uma onda que tem no CD, lá, é aquele setão que entra, aquele violão, bandolim, aquela onda toda é voltada aqui. Os moleques já estavam do samba dentro da música de vocês. O que a gente fez? Muito massa. Nós fomos, com esse trabalho, nós fomos uma vez bater na inauguração da Orla do Maçarico. O cachê do Jorge Benjol era R$150 mil na época, a obra não ficou pronta e nós fomos por 15 mil. Fomos explorados mais uma vez, mas a gente fez uma onda, sabe? 10%. Porque é o seguinte, a história do boi bumbá nessa cidade, né, na nossa região, o primeiro relato na imprensa, 1850, boi caiado, não foi eu que pesquisei isso, está em livros aqui que a Secult publicou, e é uma notícia negativa. Preconceito no começo, da Igreja Católica, de delegacia de polícia, era muita porrada, entendeu? Porque aí também não dá para a gente entrar muito nessa história, mas assim, é um brinquedo que sobreviveu a todas essas formas de preconceitos, e não apenas isso, até de fazer os bois que brigavam, fazer uma pilha, o delegado tacava fogo naquilo. E o nome do Nem brinquedo? isso apagou. Então, olha só, na verdade, todos esses ritmos, samba, o coco, eles vêm, eles saem, para mim, o que nós acreditamos no Arraial, ou pelo menos eu acredito, é que cultura e trabalho são a mesma coisa. Eu vou mais além. O conceito de cultura é tão amplo que cabe todos os outros conceitos nele, mas o contrário não é verdadeiro. Por que as pessoas não têm uma dimensão mais profunda desse conceito? Porque é desafiador. É desafiador. Leva uma reflexão, né? Exatamente. Então, a gente dá uma volta no mundo, tem que ficar com a cabeça branca para entender que, se a gente não preservar a floresta e as formas de trabalho tradicional, vai ter um empobrecimento, vai continuar tendo um carnaval com disputa, vestibular, porque o capitalismo coloca a gente nessa... O capitalismo é um sistema fantástico, mas é desumano, eu acho. Como é que tu vai dizer, olha, o cara passou em primeiro lugar em medicina, e o cara, que não passou, você cria uma situação para dizer que tem um ser humano que é melhor que o outro, é por isso que tem extrema-direita no mundo inteiro, entendeu? Estimula a concorrência, isso não é bom. Agora, eu acho assim que esse desafio, ele não precisa ser com raiva, com nada. Eu queria que o Alan falasse, que a gente descobriu um monte de coisa, inclusive esse disco que chama Realeza do Guamá, né? Porque para mim é o brinquedo mais precioso para nós aprendemos com eles, eles aprendem com a gente até hoje. Então, esse boi está sem sair por falta de verba, morreu um monte de gente, não é assim que as pessoas sobrevivem a uma brincadeira, entendeu? Mas nós gravamos... Está quanto tempo, só um minutinho, está quanto tempo sem sair o boi? Eu acho que tem uns 3, 4 anos, né? Alan, antes de você entrar nesse contexto, eu queria que você falasse um pouquinho de você, na tua presença no Arraial do Pavulagem. Depois a gente leva lá para o Guamá novamente.
Me considero assim uma pessoa da nova geração, né? Dessa construção, né, identitária da Amazônia aí. E assim, sempre parceiro do Ronaldo, porque é um acompanhamento professoral, é um guia, né? De um mestre. Legal. Que me sinalizou esses sinais, né? Para esse fortalecimento da música amazônica. Então, eles foram Ademir, os Desbravaram, lá atrás. né? Hoje a gente pega tudo mastigado aqui, né? Fica mais fácil. Mas assim, aí é justamente... Mas é isso, Ronaldo, é isso mesmo. Aí não. eu fui descobrindo que isso é um trabalho, né? É um trabalho, e é um trabalho político, inclusive, né? Porque quando a gente tem que tratar com a coisa com um maior respeito, porque a gente trata de segredos, de saberes de mestres, trata da floresta, enfim, onde eu quero fazer minha música. Então é para justamente proteger essas memórias desse lugar que eu sou, né? E aí, enfim, eu trabalhei, quando eu resolvi encarar a música, hoje eu já tenho discos gravados, só com o Ronaldo tenho 4 discos, olha que honra, né? Uma honra mesmo. Assim, com o último, inclusive, está até aqui, o Cordão do Galo. Ou seja, assim, eu aprendi a ser artista, né, tendo a graça, assim, de ter essa proteção desses amigos, né? Também minha casa era muito preciosa era um quintal de vários artistas, o Gino, inclusive, enfim. E aí depois, por que é o Arraial, né? O Arraial foi eu acho que o Arraial, o Ronaldo fala que é uma escola de portas abertas, né? Isso é verdade, porque, como eu falei, né, hoje eu já tenho um caminho direcionado na música, né, por conta dessa aproximação que o Arraial possibilitou, né, de maneira aberta e tal. Então, desde 2006, quando o Ronaldo me convidou para participar das oficinas de canto lá, né? E depois a gente trabalhou na direção do Instituto, né? Exatamente. Aí, ou seja, eu passo por vários, porque o Arraial não é só a banda, né? Como a gente vê, né? Então, como ele falou da bordadeira, falou não sei de quem, e a mesma coisa minha lá dentro. Eu não sou assim só um músico lá, já fui vice-presidente 2 vezes do Arraial, né? Fui oficineiro, sou compositor lá das oficinas. Esses trabalhos todos são resultados de outras frentes que o Arraial cuida, que não só os da banda, né? Que já tem 9 discos e tal, DVDs, né? Então, desde 2006, como eu falo, essa professoria que o Ronaldo me proporciona, né, é muito grata para mim. Você é daqui desculpa a minha Belém, ignorância, de Belém agora mesmo, do bairro né? do Guamá, justamente. Pronto. Há 20 anos lá no Guamá. Tá e justificada aprendendo com a rua, né? Lógico. A música que, enfim, me projeta para o tempo. Tu é filho de artistas? Olha, na verdade, meu pai não era artista, mas a discografia que tinha dentro da cabeça dele era impressionante. E essa discografia e as farras, que eram as serestas lá da Passagem Sol, eram faculdades, ou seja, aprendi com a rua também, né? Os sambas. É isso que eu estava falando. O Ronaldo foi espontâneo. Eu tive uma certa formação, mas o que me ensinou mais mesmo foi a rua. A prática faz a diferença. Quando a gente coloca o popular, no meu entendimento, Alain, é você ter essa relação da rua reverenciando algum talento. A rua reverencia a boa composição, o bom samba. E nós tivemos uma oportunidade também de apresentar o trabalho do Arraial para o Brasil inteiro pelo SESC. Sonora Brasil e depois esse que é na região norte, né? Amazônia, né? Amazônia das Artes. Eu também fui pela Amazônia das Artes, com os pregões de rua e tal. Isso, o Alain também quando fez. fala popular é isso, o democrático é isso. Então não tem papel mais referendado, produto mais referendado que não seja o samba, que não seja o Arraial do Pavulagem, que não seja... Tem o Pássaro Junino, o Roxinol, por exemplo, que lamentavelmente poucas pessoas hoje falam dos pássaros, e os pássaros têm toda uma importância, né, na cadeia produtiva da cultura, e o Roxinol está fazendo 117 anos, por exemplo, né? Tem que ser referendado. Quando a gente fala, só um minutinho, Ronaldo, e quando a gente fala em dar voz ao que nós fazemos na Amazônia, é não deixar escapar na mente das pessoas e daqueles que estão ganhando idade, conforme os anos vão passando, para que eles saibam o que foi feito na nossa cultura. Qual foi o caminho que foi trilhado para hoje a gente estar aqui. E não deixar morrer aquelas informações e todos os saberes e todas
grandes festas, os grandes momentos que essas pessoas formataram. Quando eu digo essas pessoas, são vocês, todos vocês e muitas outras pessoas. Esses mestres de rua, Eu só queria complementar assim, né? Eu acho que a questão-chave da rua é a força da oralidade. É a primeira expressão humana de comunicação. Então, tudo que é muito forte nas ruas é porque não é de agora, né? Então, é graças ao poder dos saberes, né, que a oralidade como é que se diz, ela se transforma no caminho disso tudo, né? E quem trata muito bem essa oralidade fica tipo assim, fica no tempo, né? O carnaval, os bois, né? O arraial do Pavulagem, ou seja, né? Não é uma coisa fabricada em laboratório. Então, quem dialoga com o tempo e com as verdades ancestrais fica para sempre, fica no coração. E a gente se identifica com essas composições, com essas letras, né? E essas são as nossas identidades, né? Assim, se for ver. É isso. Essas são nossas identidades. Não nasceram no apartamento lá do Leblon. Eu disse uma né? vez para o Ronaldo conversando comigo, eu nem lembro, acho que foi do Sesc, Ronaldo, que ele queria fazer samba-enredo, a vontade dele era fazer um samba-enredo. Eu digo, pô, e eu a vontade de fazer uma música como tu faz, eu não consigo, cara, não consigo. Mas aí cada um no seu setor, né? Cada um na sua... A inspiração que esses caras têm, eu não tenho, eu não consigo. O que esses caras fazem é um negócio incrível, não dá. Não tem comparação, eu não comparo eles com ninguém, eles são eles. Entende? Tu sabe que eu acho bacana tu falar isso, porque eu acho bacana você ter foco e ir para cima para tentar fazer. Aí depois eu digo, não, mas eu não consigo fazer 1-0. Mas eu não vou me aquietar. Então, sabe o que eu fiz, Arraial? Eu acho que é a primeira vez que eu falo isso. Eu faço todo ano, junto com o Alain, com o Júnior, são mini enredos, sabe? Para inspirar, porque o samba enredo, ele dá todo o tom da visualidade da escola, ele conta toda uma história, né? É bem macro, né? E eu também, como a visualidade do Arraial, o cortejo do Arraial, é uma coisa que eu acredito que a gente ainda vai melhorar um bocado, mas cada ano é como a gente consegue colocar, né? Então, quando a gente vai, e aí o Alain é fundamental nessa hora, nós temos umas oficinas de canto popular, onde a gente traz músicas dos mestres antigos, e música de mestre contemporâneo. Isso que a gente queria saber, se faz do futuro, que a gente faz para o futuro, entendeu? Para a galera se existe curtir. essa fusão, uma modificação do antes com o agora. Olha só, então, o que a gente acha importante? Como a gente tem rádio, eu nem quero saber de rádio, mas eu quero saber o seguinte, como é que a gente pode, na rua, nós aprendemos a fazer isso. Eu acho que nós superamos mais um desafio no Arraial, que é o nosso povo cantar junto. O Tchan nunca veio aqui, nunca teve oficina de coreografia do Tchan. Então eu ponho maior fé na galera, a galera da rua mesmo, no povo, que na rua todo mundo é igual. Então o que acaba acontecendo? Você precisa do quê? De estímulo, de carinho, para cativar as pessoas para isso. Entendeu? Então, esse ano eu estou radiante, porque tem a chegada do barco, e eram vários anos, tem muita música mini-day, porque a gente não para de fazer. Porque eu tipo assim, depois que eu não morri, nem o Covid me quis, eu digo, aqui que é meu lugar. Então, eu fiz tanta música, porque eu acho que o compositor não nasce um bom compositor todo dia. Não estou dizendo que eu sou bom. O dia que eu disser que eu sou bom, eu começar a fazer música escrota. Eu digo assim, eu sou bom de insistir, eu sou bom de fazer memória, e eu queria aproveitar e me dar aqui esse negócio, porque eu falei agora, falamos do samba, falamos de um monte de coisa, mas eu acredito também que o salto qualitativo são essas memórias de partitura que dá para a gente transformar esse material. É um material didático, né? Eu quero fazer uma doação aqui para o Sesc, para vocês aí, não sei como é que a gente faz, não sei se é para o Sesc, para vocês. Não, a gente entrega para o Sesc. Se for pro E Sesc, porque eu acho que tem a escola de música do Nós temos Sesc. uma biblioteca de música lá na casa. Peraí. Bora ver, tá dando para mostrar aqui? Tá? Assim. Aquele pequenino lá, que é o Realeza do Guamá, eu queria que você mostrasse, e eu falar de um pouquinho de cada um deles. Pegou? Aqui. Pronto. Esses são, o primeiro lá, né, que é um dos últimos que a gente fez, é de uma brincadeira que o Arraial faz há 15 anos, no Museu do Marajó, uma brincadeira com crianças, uma grande homenagem para o São Sebastião, que a gente é devoto, e para o Giovanni Galo, um jesuíta, que dedicou a vida dele para o Marajó. Tem uma memória linda, sabe, as músicas todas feitas com muito carinho. Tem um outro que é uma parceria da gente com
com a universidade, né, que é o Sogumboque da Amazônia, e tem essa preciosidade aqui que eu tenho muita alegria, para não dizer a palavra escrota, que é orgulho, não gosto de ter isso, que é assim, isso aqui ninguém consegue mais escutar, poucas pessoas. Aí a gente fez um livretozinho que acompanha o encarte, né, com toda a história do brinquedo, e isso aqui é uma preciosidade. Bom, eu sou do CD, né? Eu acho que o CD e um exemplo assim de que como dentro da cultura popular a gente tem que começar a ver. Eu acho que essa visão falta um pouquinho para os pássaros, sabe? A gente falou agora, né? Porque é o brinquedo talvez mais original que tem na cidade, né? E tem muita gente que não sabe, né? Mas Belém já foi a capital cultural desse país na época da borracha. Então, vindos dos melhores espetáculos de óperas e tal. Eu não sei se os Cabana entravam lá para ver a porra dessa ópera, entendeu? Porque a sensação que eu já tive briga com uma grande amiga, briga não, uma discussão, que nem eu estou conversando com vocês aqui, graças a Deus que não está nada polêmico, porque se a gente vê que o brinquedo mais precioso, e quem está dizendo isso são pessoas que pesquisam há mais tempo que a gente, como é o Paz Loureiro, e figuras fantásticas, né? É um teatro que fala da floresta, não sei o quê e tal, é muito bacana, inspirado nessas óperas caríssimas. Então, eu fico muito preocupado quando a gente, mais uma vez, até pessoas que têm um discurso de esquerda, e que depois, por algum motivo, começa, sabe, a querer adaptar uma história e fica lá. Eu estava num programa de televisão, não sei se felizmente ou infelizmente, eu acho que felizmente, e aquilo me machucou assim, né? Tipo assim, olha, foi investido no Festival de Ópera, e a pessoa, eu adoro a figura, entendeu? Acho que ninguém assume uma responsabilidade aqui no Sesc, no Arraial do Pavulares, para fazer besteira. Mas eu digo, quando eu te digo que o preconceito ele é tão estrutural, tipo assim, né? Estrutural dentro e fora da gente, que a gente vai lá, não tem nem vergonha de falar. O que é gasto, é importante a ópera, mas enquanto ela estiver presa no Teatro da Paz, para quase que, tipo assim, no geral, e eu posso estar errado, mas eu quero falar assim, entendeu? Eu quero falar assim. Para as mesmas pessoas, com os mesmos perfumes, a cidade celebra os ricos, eu fico assim, não tenho frustração com o negócio de rico, de pobre, tem amigo pobre, rico, todo mundo, não é essa a questão é, de verdade, qual é a chance que a gente tem, né? Não de ser a capital. Então, eu falo isso assim porque eu acho que é uma coisa que às vezes só um segmento tira proveito e diz, nós fomos capital cultural do país. Aí estão dizendo que só contém dinheiro. Acho que não. Eu acho que as capitais culturais do país são todas, porque dentro delas, no processo individual, no processo cultural individual de todas as cidades, principalmente da Amazônia, é muito difícil. Entendeu? É isso. E eu acho que a gente precisa cobrar, principalmente dos gestores públicos, que eles definitivamente apresentem o seu projeto de gestão para todos nós, que venham para a audiência pública, não tem medo da gente. O que eles fazem? Conchava a metade dessas pessoas, joga um contra o outro. Eu já falei de costa para os prefeitos, e respeitando todo mundo. Porque, na verdade, a parte cultural fica com gestores, com os assessores de cultura, que, na maioria das vezes, são bem intencionados, mas que precisavam, primeiro, respirar melhor essa cultura brasileira praticada aqui. Respirar, internalizar e estudar também. Gente, quando a gente teve assim, a satisfação de ter a confirmação da presença desses 2 mestres, e aí, Alain, você me dá licença de falar aqui sobre eles, porque essa foi a nossa intenção, viu, Ronaldo e Ademir? A gente trazer um pouco para o Conexão A Voz da Amazônia, que vai estar passando nos canais, na plataforma do YouTube, nos canais do programa, e também no canal da Rede Pará, que é um dos portais mais acessados aqui do estado do Pará. E, sim, a gente vai fazer uma sequência de divulgação e de etapas desse conteúdo que está rolando aqui durante um bom tempo, e dizer para vocês que esse espaço ele está sendo aberto para falar, para dar voz. Não é o único, não é o primeiro, não vai ser o último, mas é mais um, e aqui certamente a gente vai poder debater mais vezes, conversar com respeito, com informações e referências diferentes, né?
Começamos por esse programa contigo, o programa Nosso Momento Cultural começou com vocês, mas em algum momento a gente vai estar só com a Arraial do Povoagem, em outro momento a gente vai estar só com a Ademir e a história do samba, porque eu acho que tem muito a se falar, é só um começo. E aqui eu peço licença para vocês, para, infelizmente, a gente começar a ter que se despedir, porque eu já estou vendo ali, olha, já foi 1h06 minutos, 1h10 minutos. O pessoal fica informando. A gente pode terminar com música, que eu vou... A gente vai terminar com música. Eu queria dar uma sugestão. A gente começa com a Ademir, faz uma música com a Ademir e passa para o Pavulagem, pode ser? A gente combina uma coisa. A gente, eu não sei porque eu te vejo, me lembro do Gino. Falamos no Gino, aí tu vai tocar o samba muito rápido, eu fico só fazendo igual o surdo aqui. Não, eu vou tocar um samba mais maneiro. Então, por isso que eu quero te acompanhar, isso que eu quero te pedir. E o outro, aí eu vou pegar o meu parceiro aqui, que é uma homenagem que a gente fez lá, né? Aquele que fala do Gino, né? Choro Delicado, que eu quero do meu coração especialmente para você, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, pela sua luta pela música paraense. E aí vai um na cola do outro. Tá Bora que a gente está junto e misturado então, agora. Disso, gente, só um momento. Quero deixar o nosso carinho, Yolanda. Queridos, ouvir vocês foi voltar um pouquinho no passado. Imagino que esse saudosismo que vocês trazem, um pouquinho da dor também, né? Mas dizer que é uma honra tê-los aqui. Eu amo samba de raiz e eu já fiz muitas matérias sobre o Pavulagem, né? Uhum. Então a gente conheceu um pouquinho mais e eu nunca tive a oportunidade de estar um pouco mais perto de vocês. Isso é uma experiência única para mim, tá bom? Quero agradecer e parabenizar para vocês que conseguem estar rompendo geração, conseguindo quebrar paradigmas, preconceitos e fazendo conceitos, tá certo? Beleza. E eu, da minha parte, eu já tenho um passado já mais próximo aí da cultura, mas, assim, é bom estar voltando, é bom estar voltando, é bom lhe ver aqui ainda. A gente já está nessa andança aí, nossa, quantos e quantos esforços a gente fez aí para falar de vocês. Só eu sei. E, assim, muito bom voltar a ter um espaço em que a gente comanda no sentido de dizer, venham, falem, vamos romper, né, com esses preconceitos, vamos mostrar o novo, o velho e tudo junto e misturado. Obrigada, Ronaldo. É verdade. E eu também quero fazer aqui deixar em nome do Arraial, meu e do Alan aqui, um sentimento de gratidão por essa casa, né, que nos levou por 54 cidades brasileiras, nos levou em outros momentos, e eu quero me colocar aqui à disposição dessa instituição. Fico muito triste de ver, né, o perigo que essa instituição corre de ter suas verbas cortadas. Mas e tal, né? No Brasil, o Brasil deve para o SESC. Está no movimento contrário a isso. Nós fomos para o prêmio de música, depois a gente foi para uma história do SESC. Que maravilha, que equipamento legal a favor de nós, artistas, sabe? Então, oh meu Deus, eu rezo tanto. Só não pude ir para aquele dia lá, naquele movimento, porque como eu sou o presidente do Instituto, eu tive que ir para uma outra missão, e eu pego missão de todo mundo, mas as minhas, para falar, eles capam o gato. Mas aí você tem uma missão que tem um monte de gente atrás de você. E o SESC, sim, o SESC merece todos os nossos aplausos. Bora lá. Merece todas as honras, todas, porque ele é uma representação do SESC. Tá bom, gente? Vamos lá? Bom, eu vou encerrar com uma música, apesar do Ronaldo dizer que gosta do orgulho, mas nunca tem outra palavra, tinha que botar alegria, dói menos. Mas é assim, ó. Como eu nasci no bairro do Telégrafo, amo esse bairro, se tivesse cemitério, queria ser enterrado lá, mas vamos ser enterrados em Santa Isabel. Vamos lá. Mas aqui, lá vai. Beleza. Vai, Ronaldo. Sinto muito orgulho de ser um sambista, nascido, criado no bairro dos artistas. Pode vir na luz, minha inspiração me fez compor um samba de coração. Nossa velha guarda, tiro o meu chapéu, lembro o Nego Gino, hoje lá no céu. Salve minha escola, não vou esquecer, sou grande família até morrer. A força do bairro fez nossos cantores, nossos ritmistas e compositores. Levanta a poeira, samba é raiz,
Viver no telégrafo é ser feliz. A força do bairro fez nossos cantores, nossos ritmistas e compositores. Levanta a poeira, samba é raiz. Viver no telégrafo é ser feliz. Laraiá, laraiá, laiá, laraiá, laiá, laraiá, laiá, laraiá, laiá. Levanta a poeira, samba é raiz. Viver no telégrafo é ser feliz. Ensaiadíssimo. Muito bom, muito bom. E para finalizar... Vamos fazer... Alain, e tu começa, tem a voz linda, sacana, não tem? Vamos lá, Alain. Eu gosto mais que ele cante. A nova geração. Mas a gente vai fazer junto, vai lá. Uma outra pauta aqui, né? Na música da gente é o Gino. E essa aqui também fala dele. Vai lá, dó menor. Quadradão, vai lá. Dó menor. Um choro fino e delicado eu fiz pra ti. Lembrar de mim quando tu for pro Marajó. Quando chegar o mês de janeiro eu vou te ver. Retiro Grande ou Cachoeira, Guarari, Um choro fino e delicado eu fiz pra ti. Lembra de mim quando tu for pro Marajó. Quando chegar o mês de janeiro vou te ver. Retiro Grande ou Cachoeira do Arari. Quando eu chegar, eu pego afino meu cavalo, desencape o meu pandeiro e violão, de 7 cordas, ponteado pelo rosas, desenhando um floreado lindo samba. Quando eu chegar, eu Pego afino meu cavaco, desencapo meu pandeiro e violão, de 7 cordas, ponteado pelo rosas, desenhando um floreado lindo samba. Choro de raiz, cor de fogo e cor de prata, marcador e tamborim, fazendo a gente recordar o mestre Gino iluminado. Samba, choro cristalino, choro de raiz, cor de fogo e cor de prata, marcador e tamborim, fazendo a gente recordar o mestre Gino. Samba, choro cristalino, dá pra ver o fundo desse rio passando, dá pra ver que o mundo vem girando. Dá pra ver o fundo desse rio passando, dá pra ver que o mundo vem girando. Dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver. Aê. Lindo, 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 lindo. Muito bom. E quem quiser acompanhar um pouquinho mais do Conexão A Voz da Amazônia, segue lá no Conexão A Voz da Amazônia no YouTube, no Instagram, ou então no cristina.raine.jornalista. E um abraço muito carinhoso para todos vocês que estão nos assistindo. Segue a gente, curte. Obrigada, Arraial. Obrigada, Ademir. Obrigado Valeu. a vocês.